luto de um filho que acaba de perder os pais de forma brutal é algo ensurdecedor. O choque, as lágrimas, a negação, o colapso físico. É impossível forjar a dor verdadeira. O corpo humano simplesmente não consegue mentir quando perde quem mais ama. Os joelhos dobram, a voz falha, os olhos não fecham. Mas na madrugada de 31 de outubro de 2002, quando a Polícia Militar de São Paulo chegou à rua Zacarias de Góes, número 232, no bairro Nobre do Brooklyn, eles não encontraram o luto, eles encontraram o teatro. Naquela noite, Suzanne von Richthofen, uma jovem de 18 anos da elite paulistana, encenou o papel de filha desesperada. Ela chorou sem derramar uma única lágrima. Perguntou ao policial com voz controlada: "O que eu faço agora?" Como se estivesse escolhendo o cardápio do dia. E enquanto aguardava para prestar depoimento na delegacia, horas depois cochilou tranquilamente no ombro do namorado. Durante anos, o Brasil consumiu os detalhes sangrentos do que Daniel e Christian Cravinhos fizeram no andar de cima daquela mansão. Mas hoje nós vamos descer as escadas. Nós vamos olhar para o que Suzanne fez no andar de baixo. A arquitetura de uma mente que planejou, com calma cirúrgica, o assassinato dos próprios pais. A máscara de Suzanne von Richthofen. Para entender o crime, é preciso entender o cenário. Suzanne Louise von Richthofen não era uma jovem em sofrimento, pelo menos não à primeira vista. Loira, bonita, estudante de direito em uma das universidades mais concorridas de São Paulo, trilíngue, filha de um engenheiro bem-sucedido e de uma psiquiatra respeitada. Ela vivia em uma mansão no Brooklyn, tinha carro próprio, mesada generosa, viagens à Europa. O pai, Manfred von Richthofen, era engenheiro da DERSA, a empresa de desenvolvimento rodoviário do estado de São Paulo. Um homem construído, disciplinado, que passou anos erguendo com as próprias mãos o patrimônio que um dia deixaria para os filhos. A mãe, Marísia, era psiquiatra, uma mulher que dedicou a vida a entender o sofrimento alheio. A mesma mulher que, na hora de sua morte, implorou para que seus filhos não fossem machucados, porque acreditava que eram os filhos que estavam dormindo no andar de baixo. Ela não sabia que o maior perigo não estava do lado de fora. O problema, segundo Suzanne, era o Daniel. Daniel Cravinhos era mecânico de aeromodelos. Filho de uma família de classe média baixa, apaixonado por motos, frequentador de ambientes que os von Richthofen consideravam inadequados para a filha, Manfred chegou a usar força física para impedir que o rapaz entrasse em casa. A polícia foi chamada 3 vezes para apartar brigas entre os dois. Houve ameaças, houve ultimatos. Houve a promessa de deserdação caso Suzanne não terminasse o relacionamento. E foi exatamente nesse ponto de pressão, onde a maioria dos jovens simplesmente termina o namoro, muda de escola, recomeça a vida, que Suzanne tomou uma decisão diferente. Ela escolheu eliminar o obstáculo. A premeditação é o que separa um crime passional de uma execução fria. O assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen não foi um surto. Não foi uma noite de ira que saiu do controle. Foi um projeto, construído ao longo de pelo menos 2 meses antes da data de execução. Pense nisso por um instante. 2 meses, 60 dias olhando para os seus pais no café da manhã, no jantar, nos abraços de boa noite, e sabendo que você já tinha decidido que eles iam morrer. O primeiro passo foi o disfarce emocional. Semanas antes do crime, Suzanne protagonizou uma cena calculada na frente dos pais. Tirou o anel de compromisso do dedo, olhou para Manfred e disse que tinha terminado o namoro. Fez a performance de uma filha obediente que finalmente havia cedido. A tensão na casa diminuiu. A vigilância do pai relaxou. E Suzanne, com a atenção dos pais desviada, passou a planejar tudo com total tranquilidade. Mas há um detalhe ainda mais sombrio que pouca gente conhece. No dia do crime, Suzanne convidou a mãe para almoçar. Só as duas. Um almoço de mãe e filha.
O promotor Tardelli, que conduziu a acusação no julgamento, chamou esse gesto de despedida macabra. Marísia não sabia que estava sendo presenteada com as últimas horas de convivência. Suzane sabia de cada segundo. Naquela mesma semana, outro passo silencioso estava sendo dado. Daniel Cravinhos, que tinha habilidade com oficinas por causa do hobby de aeromodelismo, fabricou com suas próprias mãos as barras de ferro ocas que seriam usadas como armas. Não comprou, fabricou. Instrumentos de morte sob medida, construídos na mesma bancada onde ele montava miniaturas de avião. E então veio a logística da noite. Dias antes do crime, Suzane desligou o sistema de alarme da própria casa. Desativou as câmeras de vigilância. Deixou o caminho limpo, sem rastros eletrônicos, sem imagens, sem nenhum registro de chegada. Ela abriu a porta do inferno para a própria família e ninguém percebeu. Na noite de 31 de outubro, uma quinta-feira, véspera do feriado, o plano entrou em execução. Suzane tinha 15 anos na época do início do namoro. Tinha 18 quando apertou o gatilho invisível. O primeiro movimento foi tirar o irmão caçula, Andrés, de 15 anos do caminho. Suzane o levou até uma lan house próxima, o deixou jogando videogame e saiu. Por volta das 23h20, ela encontrou Daniel e Christian perto da mansão. Os três embarcaram no Volkswagen Gol dela e foram para o endereço. No carro, as barras de ferro, as luvas cirúrgicas, que Suzane tinha retirado do consultório da própria mãe. As meias calças que os irmãos usariam sobre o rosto para não ser reconhecidos. Ao chegar, Suzane acendeu o carro para o vigia da rua com um sinal tranquilo, como se fosse uma noite comum. Estacionaram na garagem. Ela entrou primeiro, subiu as escadas, verificou que os pais dormiam, voltou, fez o sinal e abriu a porta. Enquanto os irmãos Cravinhos subiam a escada com as barras de ferro nas mãos, Suzane foi na direção oposta. Ela desceu, e é nesse exato movimento, esse descer de escadas calculado, esse afastamento deliberado do que estava prestes a acontecer, que a natureza psicopática do crime se revela em toda a sua crueza. Porque ela não foi para o andar de baixo por medo. Ela não entrou em colapso, não pensou em ligar para a polícia, não bateu na porta do quarto dos pais para avisá-los. Não mudou de ideia no último segundo. Ela foi para o andar de baixo trabalhar. Enquanto Christian desferiu os primeiros golpes na cabeça de Marísia, golpes tão violentos que pedaços de osso e massa encefálica se espalharam pelo quarto, Suzane estava no térreo abrindo a maleta de couro do pai. Ela sabia o código. Sem pressa, com os dedos firmes, retirou R$8.000, €6.000 e $5.000 em espécie. Enquanto a mãe implorava, com a voz sufocada por uma toalha empurrada pela garganta, que os assassinos não machucassem os filhos, Suzane pegava as joias do cofre do casal e as espalhava pelo chão, uma a uma, para simular o roubo. Enquanto o pai que a criou morria com uma toalha molhada cobrindo o rosto impedindo sua respiração, ela separava sacos de lixo para que os irmãos depositassem as roupas ensanguentadas. E ela esperava, não paralisada, não em pânico, esperava o cronograma ser cumprido. A perícia mais tarde confirmaria que a disposição dos papéis espalhados no chão da biblioteca, aquele cenário de latrocínio, tinha sido montado propositalmente, colocado ali como peça de teatro. Alguém que conhecia a casa. Alguém que sabia onde cada coisa ficava. A faca usada para cortar a maleta foi retirada de uma gaveta da cozinha. A gaveta continuava fechada, organizada. Nenhum sinal de busca frenética de um assaltante desconhecido. Como observou a delegada Cíntia Tucunduva, os sacos de lixo usados na cena do crime estavam dentro de um saquinho de supermercado na despensa, tudo juntinho, organizado. Apenas alguém que morava naquela casa sabia onde ficavam. E havia outro detalhe que a perícia notou imediatamente ao chegar ao quarto. Na cabeceira da cama do casal havia uma jarra de água, sem copo,
Alguém tinha retirado o copo antes, para que as vítimas não tivessem como pedir socorro. Não existe latrocínio que pense assim. Após confirmar que os dois estavam mortos, os irmãos lavaram as barras de ferro na piscina da própria casa onde acabavam de cometer o crime. Trocaram de roupa, colocaram tudo dentro dos sacos de lixo providenciados por Suzanne. Materiais que nunca foram encontrados. Depois foram embora pelo mesmo caminho que vieram. Christian foi deixado perto de casa, e Daniel e Suzanne foram para um motel. Preste atenção nesse detalhe, porque ele é o que mais revela sobre a mente de Suzanne von Richthofen. Depois de sair de uma casa onde os próprios pais acabavam de ser assassinados, uma casa onde ainda havia sangue e corpos no andar de cima, o casal foi para o Motel Colonial, na Avenida Ricardo Jafé, zona sul de São Paulo. Deram entrada na suíte presidencial às 1h36 da manhã. Saíram às 2h56. E durante a estadia, pediram uma Coca-Cola, um lanche e solicitaram nota fiscal. Porque esse era o álibi, a prova física de que estavam em outro lugar enquanto o crime acontecia. A nota fiscal foi apresentada depois à delegacia como comprovante de inocência. A delegada Cíntia Tucunduva não acreditou. Não é comum, em nenhum lugar do mundo, que alguém peça nota fiscal de motel. Quando questionada sobre o motivo, Suzanne respondeu que era bastante organizada e que, por depender de mesada dos pais, precisava controlar os gastos. Os pais que ela havia mandado matar horas antes. No dia seguinte havia um enterro a comparecer, e Suzanne foi. Ela foi ao enterro dos pais com a aliança de noivado de volta ao dedo. A aliança que ela havia retirado dramaticamente semanas antes para enganar a família. O detetive Ricardo Guanais foi um dos primeiros a notar. Se o problema do namoro estava superado, por que a aliança logo depois da morte dos pais? A pergunta que desfez a primeira camada da versão ensaiada. No enterro, com as câmeras da imprensa apontadas para ela, Suzanne fez o papel de órfã. Chorou, demonstrou emoção. O delegado Armando Oliveira, do DHPP, foi direto. Só nesse momento ela fez o papel de órfã. E 2 dias após o enterro, quando investigadores do DHPP voltaram à mansão para uma nova inspeção técnica, encontraram o seguinte cenário: Suzanne, Daniel, Andréas, um casal de amigos, bebendo cerveja à beira da piscina, com música alta, na mesma casa, com os pais mortos há 48 horas. O crime parecia perfeito, mas a arrogância é a falha fatal dos psicopatas. Eles acreditam que o mundo ao redor é menos inteligente do que eles. E esse erro de cálculo costuma ser o fim. O primeiro sinal foi o comportamento deles na delegacia. Enquanto prestavam depoimento, Suzanne e Daniel trocavam beijos e carícias nos corredores. Se chamavam de Benzinho. O delegado José Mazzi, responsável pelo caso, foi direto. Não era o comportamento esperado de quem acabou de perder pai e mãe. No caso da Suzanne, não havia nenhum sinal de desespero, nenhuma preocupação com o futuro de órfã. Nada. Na mesma delegacia, Suzanne olhou para o delegado titular e disse com voz firme: "Eu gostaria que vocês matassem e torturassem esses caras que mataram meus pais." E sorriu para Daniel. O segundo sinal veio 4 dias depois. Os delegados voltaram à mansão para revirar o lixo em busca de evidências e encontraram as caixas vazias das joias que haviam sido roubadas pelos assaltantes. Suzanne, que acompanhava a inspeção, se aproximou e pediu para ficar com as caixas, como recordação da mãe. O delegado Mazzi ficou olhando para ela, e naquele momento, como ele mesmo disse, ficou claro: ela sabia exatamente onde estavam as joias roubadas. O terceiro sinal foi Christian Cravinhos. Mesmo sendo alertado por Suzanne para não fazer nada com o dinheiro roubado, no dia seguinte ao enterro, Christian foi a uma loja e comprou uma motocicleta. À vista. Pagou com notas de dólar. $3.600 em espécie. Christian era usuário de drogas sem emprego fixo. Uma moto nova, paga em dólar,
no dia seguinte ao assassinato de uma família rica cujo dinheiro havia desaparecido. Não precisa de muita investigação. Quando chamado para depor, Christian deu 3 versões diferentes sobre a origem do dinheiro. O pai, ao perceber que o filho estava sendo apanhado, saiu da sala visivelmente nervoso. A polícia fechou o cerco. Interrogatórios simultâneos. Salas separadas. O método de ir apertando até aparecerem os buracos. Christian foi o primeiro a quebrar. 6 horas de contradições e mentiras até admitir que o dinheiro era dele. E então confessou: eu sabia que a casa ia cair. Daniel veio depois. E por último Suzane. A última a ceder. A última a arrancar a máscara. Mas quando arrancou, o que restou de baixo não era remorso. A delegada Cíntia Tucunduva relatou que depois de confessar o crime, Suzane penteou os cabelos. Olhou para Daniel e perguntou se estava bonita antes de ser fotografada para o fichamento no DHPP. Horas antes, ainda nas últimas horas do interrogatório, ela havia chegado na delegacia, deitado no sofá da sala de espera e dormido, com a mesma tranquilidade de quem não carrega nada. Ela estava totalmente desacreditada de que o crime fosse esclarecido, disse a delegada. Em 2006, o Brasil parou para o julgamento. 5.000 pessoas se inscreveram para assistir ao tribunal do júri. A promotoria construiu sua tese em torno de um conceito jurídico preciso. Suzane tinha domínio do fato. Não foi coagida, não foi manipulada. Ela era a mente, o arquiteto, o maestro. Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas. Daniel recebeu a mesma pena. Christian, 38 anos e 6 meses. A lei brasileira, no entanto, limita o cumprimento efetivo da pena a 30 anos. Mas a história não terminou nas grades. O irmão Andreas, que dormia tranquilo naquela noite de outubro enquanto Suzane o levava à Lan House, moveu um processo civil para excluir a irmã da herança. O pedido foi aceito pela justiça. Suzane foi declarada herdeira indigna, impedida de receber qualquer fração do patrimônio que os pais construíram durante toda uma vida. O dinheiro pela qual, segundo a promotoria, ela havia matado, nunca chegou às suas mãos. Em 2023, após cumprir mais de 20 anos de reclusão, Suzane saiu em regime aberto. Tentou trabalhar. Fez sandálias em uma cooperativa dentro do sistema prisional. Quando uma consumidora descobriu quem havia fabricado o produto, recusou-se a usar. O debate sobre reintegração social voltou às manchetes. Hoje, ela busca uma nova vida. Um nome diferente, dizem. Uma cidade diferente. Uma identidade construída sobre as cinzas das duas que destruiu. 24 anos depois, o Brasil ainda tenta entender. Não o crime em si. Os crimes nós entendemos. Sabemos quem, como e quando. O que o Brasil ainda não entende, o que os psicólogos, os criminólogos, os juízes e os repórteres ainda discutem, é o vazio. O vazio de alguém que olha para os próprios pais e não enxerga pessoas. Enxerga obstáculos. A delegada Cíntia Tucunduva disse uma frase que ficou gravada na memória de todos que acompanharam o caso. Não me recordo de nenhum momento dela relativo à compaixão, ao perdão, ao arrependimento. Nenhum momento. Em mais de 20 anos de processo, julgamento e prisão, nenhum momento em que a máscara caiu de verdade. O monstro não é quem segura a barra de ferro. O verdadeiro monstro é quem abre a porta, vai para o andar de baixo, abre o cofre com os dedos firmes, espera o cronograma ser cumprido, vai ao motel, pede nota fiscal, dorme na delegacia, pede as caixas de joias como recordação da mãe que acabou de mandar matar e pergunta se está bonita antes de tirar a foto. Qual é o detalhe que você acha mais doentio nesse caso? O almoço de despedida com a mãe? A nota fiscal do motel? Ou o sono tranquilo no sofá da delegacia? Deixe a sua análise nos comentários. Esse caso tem camadas que a maioria das pessoas nunca viu.
Se você chegou até aqui, você já sabe que a mente humana é um abismo e nós apenas arranhamos a superfície. Inscreva-se no Rastro Oculto. A investigação nunca dorme.